Tá comigo hoje, Felipe Levac. E aí, meu parceiro? Como é que você tá? Bênção te receber aqui em casa, viu, velho? Privilégio meu. Privilégio meu. Vamos bater um papo, vamos almoçar. Você vai ver se Tem comida aí, boa não? comida. Tem boa, tem comida. Vamos ver. Eu fiz um negócio diferente. Vamos ver o que vai sair aí. Você vai ver. Vamos nessa. Povo de Deus maravilhoso, hoje o programa de hoje tá especial. Eu recebo um convidado muito especial, daqui a pouquinho ele tá aqui, mas eu vou ver o que Neco, a melhor boutique de carnes de Jundiaí, enviou pra mim, patrocinador oficial do programa. Hoje também eu tô de boné, né? Farm Bulls, esse boné maravilhoso, depois eu vou falar sobre ele. E ele mandou pra gente aqui algo que pra mim eu gosto demais, é rabada. A receita da minha mãe, a melhor rabada do Brasil. Você vai ver aqui hoje. Neco, muito obrigado. E a gente vai preparar tudo. Acompanhe comigo aí. Eu vou fazer a rabada da minha mãe, que é a rabada mais gostosa do Brasil. E eu tô fazendo aqui pra ele um arroz. Eu tô picando a cebola. Eu não gosto de cebola muito picadinha assim, sabe? Eu gosto dela mais desconstruída assim, ó. Então, aqui vai fazer o arroz. Eu gosto de refogar com manteiga. Já tá ligado aqui. Eu primeiro vou refogar o alho, que eu já bati 4 dentes de alho, que já soquei com sal. Eu já gosto de fazer com sal. Aí, ó, a manteiga já tá derretidinha. Nós vamos agora refogar o alho e a cebola. Ó o alho aí, ó. Refogou, o arroz já vai ficar pronto. O pessoal falou, meu pastor, você tá só fazendo churrasco, não é cozinhar. Tinha que ser churrasco com o pastor. Hoje eu vou cozinhar. Aí, ó. Hoje você tá vendo refogando o alho, o arroz. Aqui eu vou fazer o arroz. Beleza, agora a gente vai temperar a rabada. Pegou a rabada aqui, ó. Pegou a rabada aqui, ó. Ó, para temperar a rabada, a gente então vai pôr 6 dentes de alho socado, sal a gosto. Eu coloquei 1 colher aqui, ó, de sal bem rasinha, pimenta do reino. E nós vamos colocar também essa páprica aqui, ó, é defumada. Eu gosto dela. Agora que você temperou a rabada, refogou cebola, sal, alho, você vai acomodar a rabada aqui, ó. Meu povo, hoje nós estamos aqui com o Felipe, eu já recebi ele, estamos em casa. Hoje nós vamos almoçar uma comida, fiz agora uma rabada com mandioca, arroz, feijão, você vai passar bem, hein, mano? Isso não é comida Nutella, não, é raiz. É aqui, raiz, tá? velho. E eu quero agradecer, para começar esse episódio, sempre ao Neco, é o nosso patrocinador oficial, que dá todas as carnes. Hoje ele mandou uma rabada pra gente maravilhosa. E também Farm Bulls, que é a nossa... Olha que boné maravilhoso esse aqui, velho. Tem um presente aqui pra você, tá? No final você vai conhecer. É. Beleza? Tô ansioso já. Felipão, bora. Contigo aqui, meu mano. Quem que é o Felipe antes do Felipe? Lá onde ele nasceu, como começou, antes de ser o Felipe Levac, pastor Felipe Levac. Aliás, né, eu falei o Felipe, né, mas tem que se apresentar, que igreja que é, que cidade que é, fala comigo. Vamos lá, pra quem não conhece, sou o Felipe Levac, sou casado com a Bianca. Tenho 2 filhas, Fiorella e Donatella, de 4 e 5 anos de idade, minhas adolescentes. Eu pastorei na Comunidade da Fé, uma igreja no interior de São Paulo, junto com meu pai, que também é meu pastor, pastor Mirko. E, bom, esse sou eu quem eu sou hoje, né? É. Mas nasci em Campinas, atualmente tenho 34 anos. 34 anos, você é novão, 34 anos, é. E nasci em Campinas durante 8 anos da minha vida, morei em Campinas, depois disso vim para Americana. E aí, desde então, é onde eu vivo minha vida, né? Saiu de Campinas, foi pra Americana e tá lá e até hoje. Sempre no interior, tranquilo. Maravilhoso, né, velho? Gostoso demais, interior de Eu São Paulo. venho de São Bernardo do Campo, cara, eu nunca mais, em nome de... Só se Deus der uma palavra, né? Mas sair daqui e voltar, por exemplo... Depois que a gente acostuma com o interior, muito sossegado, muito tranquilo.
Então você saiu de Campinas e foi pra Americana. De Campinas pra Americana, meu mano. Quantos anos você tinha? Já tinha cerca de 7, 8 anos de idade. Então, assim, Campinas é uma cidade muito boa. Eu não tenho muitas lembranças de lá, porque grande parte da minha vida foi mais pra Americana, mas o tempo que eu vivi lá foi um tempo bem agradável. Mano, olha essa mandioca que eu Tá fiz, tá? derretendo, né? Eu tô de olho nela Foi aí eu já. que fiz, tá? Não foi. Essa eu já tô sabendo que não foi a Ju. É isso mesmo. Mas, enfim, vai levar ao mérito da Da coisa, mandioca né? pra você, não. Não pode, né? Não. A farofinha foi você quem fez? Não, a farofa é oferecida pela Que Sabor, que também é patrocinadora do programa. Valeu, legal, Que hein? Sabor. Provar essa pimentinha daqui a pouco. hein? Prova ela também. Tem a pimenta aqui do Neco, aqui, ó. Vamos Molho provar de elas. pimenta, Já maravilhoso. tá aqui, vamos provar. Vamos nessa. Cara, essa rabada aqui é receita da minha mãe, tá? É a Já melhor vem de família já. Já vem de família, mano. Essa rabada aqui, cara, vou falar pra você. Vou contar, hein? Pra quem estiver assistindo esse vídeo aí, sente esse cheiro, hein, gente? Minha Fala mãe, a verdade. minha mãe, ela sempre cozinhou pros pastores e tal que vinham, né? Legal. E essa receita era a favorita dos pastores que chegavam em casa, falava, meu, Rabada. faz rabada. Bora. A mandioquinha tá derretendo aqui, hein? Dá nem pra pegar com o garfo que ela tá desfazendo, ó. E Felipe, fala pra mim, você é nascido e criado na igreja? Sim. Já. Seus pais se converteram, obviamente conheço um pouco da história do seu pai, mas fala pra galera aí, a galera que não conhece. Cara, na realidade, quando eu nasci, meu pai já era pastor, Uhum. né? Eu nasci, eu brinco, eu falo isso, né? Que eu nasci debaixo de um banco de madeira da igreja. Meu pai era pastor na Assembleia de Deus em Campinas. Assembleia de Deus. Exato. Nasci em berço evangélico, Marquinhos. Quando eu nasci, meu pai já era um pastor, já pastoreava, minha mãe estava ali já dirigindo os cultos. Então, toda a minha infância foi dentro da igreja. Aí depois disso, quando mudamos para Americana, meu pai veio para ser um dos pastores na igreja do Nazareno, em Americana. Uhum. Ali a gente ficou durante 13 anos, até que Deus desse uma palavra para que a gente começasse, né, a comunidade da fé. Mas Legal. foi isso, né? Minha infância foi assim. Cara, e tipo assim, você sempre teve uma vida devota a Cristo ou como alguns que nasceram na igreja se converteram depois? Como é que foi essa parada pra você? Marquinhos, eu acho que o fato da gente nascer na igreja, de fato, não faz a gente um cristão genuíno, né? Mas, graças a Deus, eu tive sempre boas referências disso. E as minhas experiências, e a minha vivência toda foi dentro da igreja. Eu nunca fui um cara que fala assim, eu me perdi, fiquei vários anos fora. Não. Óbvio que como todo adolescente, jovem ali, a gente quer saber como é que é do lado de fora, mas nunca me atraiu assim. Então a minha vida toda foi um cara que... acampamento de igreja, sempre fui envolvido no ministério de louvor, comunicação da igreja. Eu não tive uma experiência de falar, eu passei anos fora da igreja, eu desviei e tal, não. Aliás, toda vez que eu tentei viver isso, o Espírito Santo sempre falou no meu coração, Te conduziu. tem nada do lado de fora pra você, seu chamado é aqui do lado de dentro. É uma história diferente um pouco da minha, né? Porque eu já contei isso inúmeras vezes. Eu sou nascido e criado na igreja, 4ª geração de pastor na família, né? Aproveitando, tá maravilhosa. Tá bom? Maravilhosa. Aí, Incrível. ó. Quem tiver aí já comenta, pede, tá? Vai lá no Pede. Instagram dele e fala, Marquinhos, agora o Felipe já comeu, agora é minha vez. Eu quero provar esse rango que tá maravilhoso. Sabe por quê? O povo falava assim, não, pastor, você tá fazendo churrasco. Churrasco não é cozinhar. Aí, ó. Sou nascido e criado na igreja também, só que eu não conhecia Jesus, né? Eu conhecia o Deus dos meus pais. Até que por volta de 19, 20 anos eu me converti mesmo, né? Isso muda tudo. Muda tudo. Então, eu também não fui o cara que ficou distante da congregação, eu sempre estive presente, mas eu estava distante de Jesus mesmo estando na congregação, né? Sim. Porque fala um pouquinho sobre isso, isso é importante, mano, porque tem gente que nasce na igreja, principalmente filho de pastor, você que tá assistindo a gente aí, pô, o cara tem uma crise, chega na adolescência ele tem uma crise, porque ele tem que dar conta de tudo, é uma pressão muito grande. Vamos falar um pouquinho sobre isso pra galera? Eu acho que o fato de você estar na igreja não significa que você esteja em Cristo. Você pode ter nascido na igreja, casado na igreja, se batizado na igreja. Exato, mano. Mas você tá em Cristo, vai além de você participar de um culto, né, Marquinhos? É você ter um relacionamento diário ali com Deus. E eu acho que isso vem através de uma experiência vivida, né? Um testemunho, né?
alguma coisa, um livramento, um diagnóstico médico que foi mudado. Eu, assim, tive algumas experiências muito boas, né, com Deus. E entrando nesse âmbito do que você citou, eu acho que esse é um tabu a ser quebrado, né? Porque até para quem é pastor e tem filhos hoje, por exemplo, eu acho que meus pais tiveram muita cautela comigo, sabe? De não colocar em mim algo que fosse forçado, mas que fosse fluido, assim, né? Foi natural. Deus falou comigo, eu entendi quem era Deus e tudo mais. Tem muito pai que acaba, às vezes, forçando muito a barra, e aí, por outro lado, vira ao contrário, né? O filho, porque foi tão doutrinado, tão... forçado e empurrado. E pra quem é filho de pastor já cresce com isso, né? Você tem que dar exemplo, você tem que ser o não pode ser primeiro, assim. Exato. Então, isso pode gerar uma revolta, cara. Eu conheço vários e vários filhos de pastor que você fala de igreja pro cara, o cara fala, não quero isso aí nem... Nunca vou entrar. Porque foi a vivência dele e isso gerou uma amargura, né? Algo ruim ali dentro. Então, tem que ter muita sabedoria. Muita, mano. Tanto pra quem é pai, quanto é filho, saber lidar com isso e não se perder, né? Eu acabei... Obviamente que tinha um problema de caráter em mim, porque eu não conhecia Jesus. Mas por conta dessa pressão exacerbada, eu acabei me afastando, né? E, diferente hoje, eu crio minhas filhas completamente diferente, né? Eu falo de cima do altar, gente, deixa as minhas filhas em paz. Elas vão errar como qualquer outro. Exato. Não tem diferença nenhuma. Mas que é filha de... Não interessa. Se vir com isso, é pior ainda, né? Sim. Essa pimentinha é boa também, tá? Vou provar ela já. E, mano, aí você cresceu nesse ambiente de igreja. Aí você falou uma coisa interessante que depois a gente vai falar até um pouquinho sobre isso. Aí você começou a se envolver com os ministérios. Sim. Beleza. Qual ministério que você, assim, falou, cara, isso aqui, a hora que você se encontrou e falou, isso aqui é pra mim? Cara, eu... Antes ainda do ministério pastoral, tá? Sim. Eu sempre amei tocar bateria na igreja, sabe? Mas assim... Todo baterista é terrível. Oremos pelos bateristas que estão assistindo aí agora. Mas, de fato, eu nunca fui o melhor baterista da igreja. Então eu cresci a minha infância e adolescência toda sendo aquele cara que esquentava ali o banco e quando dava uma oportunidade eu assumia e tocava e tudo mais, enfim. E respondendo a sua pergunta, cara, eu acho que a chave virou quando mesmo tocando bateria, eu comecei a ir pro lado da comunicação da igreja. Pô, legal. Por que isso? Eu trabalhei em São Paulo dos meus 18 aos quase 20 anos de idade. E ali eu trabalhava numa multinacional, trabalhei com tecnologia da informação. Pô, legal, hein? Mas eu ia e voltava todos os dias, Marquinhos. São Paulo Americana, de ônibus fretado. Como eu passava muito tempo dentro de um ônibus, e naquela época era quando a igreja tinha nascido, meu pai era um cara evangelista, ia muito pra cima e tal, e ele era o cara que viveu a vida inteira entregando panfleto, amarrando faixa e coisa, pra atrair gente pra culto. Naquela época começou a surgir Facebook, Instagram, WhatsApp. E eu comecei a entender como a empresa que eu trabalhava fazia marketing. Como eu tinha tempo livre dentro do ônibus, eu comecei a fazer isso. Aprendendo com a galera do marketing, eu comecei a fazer isso pra igreja. Pra igreja. Por hobby, tipo assim, cara, como eu tenho tempo livre, vou fazer. Ali, mal eu sabia que era uma maneira, né, de Deus começar a virar uma chave dentro de mim e começar a direcionar eu pra algo novo. E aí, cara, desde então, essa foi uma parte que eu amei. Fazer parte. Eu até abri mão do louvor, entendendo que tinha já muita gente pra fazer aquilo e a comunicação tava defasada. Então eu mergulhei naquilo lá e foi onde eu vi que Deus te impulsionou. Literalmente me puxou pra viver, entendeu? Porque assim, né, mano? Essa parte da comunicação, principalmente do que a gente conhece hoje de comunicação, talvez os mais jovens não vão entender. Mas a galera mais das antigas vão entender o que a gente tá falando. Havia uma perspectiva de missiológica, até no nosso coração, na nossa mente muito vívida, de que essa parte de missiologia, a gente tinha várias, né? Mas a missiologia transcultural, a parte missiológica urbana, e dentro dessa parte urbana, no imaginário, era a parada. Você tem que ir para uma praça, distribuir panfleto, pregar a palavra, amarrar uma faixa e etc. Porém, hoje, a gente já não vive mais isso.
Sim. Só que teve um momento, Felipe, você vai me entender, que essa chave virou. Em que houve um desgaste dessa mudança de chave. Sim. A galera das antigas falando, isso não existe. Sim. E a gente chegando com a tecnologia, entendendo o seguinte. Primeiro eu pegava, imprimia 5.000 panfletos, Sim. entregava para 5.000 pessoas na rua, tinha mão de obra, tinha horário e tudo. Hoje não, hoje eu tenho a tecnologia que vai entregar os mesmos 5.000 panfletos, mas de uma maneira diferente. Exato. Fala um pouco dessa transição de tecnologia que a gente pegou, que a nossa geração ainda pegou. A minha um pouquinho mais, mas vamos falar um pouquinho sobre isso, depois a gente vai entrar no assunto de futuro. Eu acho o seguinte, Marquinhos. Deus não muda, mas Deus se move. Aham. Então, o como a gente vai fazer, Já mudou há muito tempo. a grande questão é que a mensagem precisa chegar. Né? Paulo falou assim, ó, me fiz de tudo com todos para alcançar alguns. Então, a igreja não pode ser uma igreja burra. Aham. Né? O mundo, ele vem avançando. A palavra foi escrita em pedras, depois em pergaminho, depois veio a palavra de papel, hoje a gente tem a Bíblia no nosso celular. O importante é que a mensagem possa chegar. Exato. Então, eu vejo que os métodos, cara, eles podem mudar. E até acredito que aquilo que a gente está fazendo hoje como igreja, Vai mudar. daqui a pouco vai mudar de novo. Não vai funcionar. Então as pessoas mudam, né? O comportamento das pessoas mudam. Então, não é desabonando quem pode fazer isso até hoje, mas um panfleto não tem tanta efetividade quanto uma postagem, um vídeo, um convite ali que vai pelo WhatsApp. Tem várias outras maneiras hoje de você poder alcançar alguém, né? Então eu acho que esse é o grande desafio, né? É a igreja não ficar parada no tempo e ficar engessando a maneira. A gente tem essa mania, né? De colocar Deus numa caixinha O pessoal faz isso. e engessar aquilo que ele pode fazer, né? Então eu acho que esse é o perigo da religiosidade, cara. É a gente colocar Deus, não, porque sempre foi assim e, cara, não, aquilo que Deus fez, Deus eis que faça uma coisa nova. Exato. Então Deus é um Deus de novidade, de coisas novas. Então o grande desafio é a gente estar atento ao tempo que a gente está vivendo, ao comportamento das pessoas, né? E a gente entender como que a gente pode fazer para a mensagem chegar mais longe. Então, o panfleto foi bom para aquela época. Para hoje, tem outras maneiras, outras estratégias da gente poder alcançar pessoas. Então, esse versículo para mim de Paulo, nessa citação dele, é muito boa. Me fiz de tudo com todos para alcançar alguns. Então, Exato. se a mensagem chegar, cara, desde que não fira o princípio da palavra, Exatamente. tudo é válido. Eu penso dessa maneira. Até porque a gente está chegando numa nova mudança, na minha concepção, uma nova mudança cultural em relação à entrega do conteúdo. Sim. Nós caminhamos com uma entrega na minha vida, adolescência até a fase adulta, aí na fase adulta eu vi uma mudança, depois uma mudança novamente com a adaptação da tecnologia, e agora, daqui para 10 anos, eu enxergo como um estudioso de né? igreja, nós vamos viver mais uma mudança. Sim. Há 10 anos atrás, eu percebia que a igreja, ela pôde evangelizar também por meio das estruturas. Então nós chegamos num lugar em que a estrutura também era utilizada como meio de evangelismo. Então a pessoa chegar num templo organizado, caiu aquele negócio de azulejo azul, aqueles pano tecido pendurado na parede, e a gente chegou num lugar de estrutura. Aquele púlpito de madeira grandão. Exato. Beleza. Hoje eu já enxergo que a estrutura vai continuar sendo importante, Sim. mas ela não é mais preponderante na escolha de alguém. Até Exato. 10 anos atrás eu entendi assim. Exato. O que você tem... Como que você enxerga essa nova fase da igreja? Por que eu tô perguntando isso? Porque nós vamos chegar na galera, no povo. Eu não quero ficar falando só de igreja, mas eu quero falar do povo, da igreja mesmo. Porque a molecada tá chegando, e a molecada talvez, nessa perspectiva que a gente que está se mantendo, ela vai ficar ociosa. Porque ela tá vindo já com uma nova tecnologia, IA e tantas outras coisas, e algumas debilidades que a gente precisa responder. Então, o que você tem enxergado para essa nova mudança? O que você tem visto? Ótimo. Marquinhos, eu sempre fui muito a favor dessa questão da igreja ser tecnológica, da igreja se atualizar. Eu até reconheço que esse foi um dos chamados de Deus na minha vida. Né? Contribuir ali com a comunidade da fé.
A gente pode falar hoje, pela misericórdia, o canal do YouTube tem mais de 1 milhão de inscritos, tudo isso é muito bom. Mas eu acho que o grande desafio é que nós estamos diante da era mais difícil para se pastorear. Porque no tempo da inteligência artificial, nosso desafio é não construir uma igreja artificial. Exato. Ou uma igreja superficial, poderia falar. Exato. Né? Porque qual que é o grande desafio, Marquinhos? A gente veio de uma escola que a gente sabia o que era igreja. Não tinha painel de LED, era retroprojetor, não tinha cadeira almofadada. Quando muito era uma cadeira, aquela branquinha de plástico, que já era muito bom na época, mas a maioria era banco de madeira, enfim. O nível de reverência era outro, a maneira como conduzia o culto, o compromisso era outro. Meu pai fala isso, né, cara? Eu não me lembro porque eu era muito novo, mas ele fala, antigamente para você trocar de igreja, existia uma carta de recomendação. Então, para você enviar um membro teu de Jundiaí lá para Americana, o cara vinha com uma carta. Olha, eu, pastor Marcos, né, indico, Felipe Levac. Então, existia tudo isso. Hoje... Só um recorte, Felipão. É complicado falar sobre isso. A troca de igreja era por motivos completamente distintos. Tô sendo enviado por uma questão de trabalho. Tô mudando de empresa. Trabalho. Localidade que às vezes tinha uma dificuldade maior de carro, transporte. Aí, quando muito, trocava. Ou os princípios, para mim, elementares e básicos para trocar de uma igreja é heresia, pecado oculto e alguma coisa assim nesse sentido. Agora, enfim, hoje se troca por qualquer coisa, né? Hoje o pastor pregou algo que eu não gostei, ou o ar-condicionado estava muito gelado, enfim, por aí vai, né? Exato. Mas enfim, te cortei, foi mal. Mas eu acho que o grande desafio, eu tenho falado muito com amigos sobre isso, eu penso o seguinte, cara, muito se fala sobre um avivamento, e eu não creio que esse avivamento vai vir, ele já está. Também. Então, você vai ver na sua igreja, em outras igrejas, sempre vai ter gente para batizar, visitante. Sim. Gente aceitando Jesus, reconciliando. Cara, isso não é um avivamento, né? É normal isso. Mas a gente não pode esquecer que a Bíblia vai falar, né? Por conta do aumento da iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Ou seja, no final da história, Marquinhos, o diabo não vai se converter, ele vai continuar sendo o diabo. Claro. E o papel dele é o quê? É minar, é tirar, é esfriar, é mudar o foco e assim por diante. Então, eu não vejo com bons olhos o futuro no que diz respeito a o que a igreja vem fazendo. Então, é um ponto que a gente precisa avaliar onde a gente está e para onde a gente vai. Por quê? Sim. Porque o nível de comprometimento da geração passada não é o mesmo, não é o mesmo dessa geração atual. Primeiro, antigamente, nós tínhamos uma voz pastoral, que era o cara que falava no domingo e mais no culto da semana. E acabou. Você ia pra casa, cara, quantos pastores estavam na televisão, no rádio? Você contava no dedo. No dedo. Hoje, você tá pregando, o cara tá com o chat GPT aberto. O cara chega em casa, ele tem uma live de um evangelista, de um pastor, de um pregador, de um coaching, de um motivacional. Então, tem milhões de vozes que falam junto com a voz de um pastor. Então, o desafio é que essa geração ela vai ouvir aquilo que convém. E nem sempre o que convém é a palavra bíblica, a palavra rema, é a palavra certa. Então, eu vejo que assim, né? O grande desafio é que eu sou completamente a favor de uma igreja tecnológica, uma igreja que tem um conforto. Pô, cara, legal, uma boa estrutura. Mas eu acho que o evangelho, ele transcende isso. Transcende. E qual que é o problema, né? Talvez a gente buscou tanta excelência, Marquinhos, que a gente criou uma igreja de consumidores. Exato. E igreja nunca foi um lugar para vir para se sentir bem. Não. Porque você quer se sentir bem, vai pro shopping. Quer passear, entendeu? A igreja, na maioria das vezes, precisa ser um lugar que nos faça se sentir, sair mal de... Não sair mal de... Confronto. Isso, não de sair mal de fui mal recebido, não. Fui mal tratado. Não é esse aspecto que eu tô falando. Mas sair mal de avaliar a nossa vida e falar assim, cara, eu preciso me consertar diante de Deus. Sim. Mas eu acho que em algum momento a gente criou essa ideia de algo tão confortável. Tão excelente. Que as pessoas se sentem ofendidas pela temperatura do ar-condicionado. Sim. Ou pela cadeira que estava no lugar errado. Ou pelo volume. Que não funcionou. Isso, então são detalhes do culto. E aí, por exemplo, assim, algo que eu vejo que essa geração tem perdido, que pra mim é muito preocupante, é o seguinte, né, cara? Não só essa questão da reverência,
mas é a questão de ser uma igreja que sabe o que é um compromisso com Deus. Então, por exemplo, cara, se não tiver fumaça, painel LED, Meu Deus, cara. louvor, você sabe adorar? Não. Se a energia do culto acabar hoje, gente, chegamos pro culto do domingo, não tem energia, não tem como usar microfone. Nós conseguimos prestar um culto a Deus? Não. Entende? Sim. Qual é a grande questão? Porque nós estamos hoje com uma igreja mais emocionada do que... Pronto. Não é uma igreja convertida, ela é emocionada. Não, emocionada. Então, por exemplo... E aí entra um erro nosso, tá? Sim, concordo. A minha culpa. Concordo. A gente talvez não, certamente nós produzimos um culto com tanta excelência que a excelência virou uma idolatria, tá? Pronto. E também jogou contra. Jogou contra. Porque eu vejo o seguinte, né, cara? É a questão do... O que falta nos nossos cultos? Contemplação. Contemplação, cara. Então, por exemplo, assim... Pô, tô pregando isso, mano. O que acontece, Marquinhos? Você chega e, cara, não tem nada de errado. Pode ter 1 quilômetro de painel de LED. Você pode ter um som, uma banda muito boa. Mas a pergunta é, se tem presença de Deus? Porque se não tiver, é só um teatro. É só É uma casa de evento, é só uma casa de show. E, cara, o mundo sabe fazer muito bem isso. O que nos difere é o quanto a presença tá naquele ambiente, quanto aquilo impacta a vida das pessoas. Então, eu vejo que assim, né? Ambiente somos nós quem preparamos, então a excelência é boa, mas presença é Deus quem manifesta. O nosso grande desafio é, de fato, levar o povo, e principalmente essa nova geração, a entender, cara, adoração não é painel de LED, não é música boa, não é adoração, é o quanto você se entrega, o quanto você está disposto a renunciar, a entregar. Então isso vai muito além, né? Então eu vejo que o grande desafio para essas novas décadas que a gente vai viver, Marquinhos, é a gente não criar uma igreja tão excelente ao ponto de distanciá-la do povo. Por quê? Já tem uma pesquisa que fala isso. Já. Essa nova geração, ela participa de 2% daquilo que a igreja promove. Cara, tem ideia disso? É muito pouco. Por exemplo, vamos falar assim, se a gente promover 20 cultos, o cara vai participar do quê? Sim. Entendeu? De todas as programações que a igreja... Então, como é que você vai gerar uma conectividade, uma conexão É isso aí. com o membro? Então, eu vejo que é o seguinte, né? As pessoas já não estão mais buscando um ambiente que tem uma estrutura maravilhosa, porque não que isso não seja importante. Vai seguir sendo importante. Segue. O cara tem uma família, ele tem 2 filhos. Sim. Ele vai decidir ainda se essa igreja aqui tem um bom kits. Exato. Se tem um bom estacionamento, isso continua sendo importante. O ambiente de culto, a liturgia, tudo isso é importante. A gente não pode fazer um culto burro. Não. Né? Não. Tava falando com um amigo sobre isso. As pessoas são seletivas hoje, Marquinhos. Não tenha dúvida. Então, a semana é corrida. Você tem um culto na semana. Se não for um culto que realmente é um culto impactante, pra que ir se ele já vai no domingo? Ele fica em casa, liga o YouTube, ele escuta quem ele quiser. Pronto. Então tem que ter uma atmosfera que é muito boa. Então eu vejo que assim, né? O grande desafio é a gente não colocar a excelência num patamar tão alto, a qual distancia as pessoas pra falar assim, cara, isso que o pastor Marcos faz, eu não consigo. Não, eu não consigo liderar como ele lidera, eu não consigo orar como ele ora, eu não consigo pregar como ele prega, não consigo. Então, eu acho que a igreja tem que ter a excelência, tem que ter a profundidade, mas não pode perder a simplicidade. É isso aí. Então a gente pode pegar uma palavra de um mestre, sei lá, podemos citar tantos que a gente tem, o Hernandes Dias Lopes. Dias Lopes, nosso amigo. Pronto. Cara, beijo, Hernandes, tô com saudade. Isso aí. Ele prefaciou meu livro, vai prefaciou outro. No mês passado ele pregou na igreja. Cara, os últimos 10 minutos da mensagem, ele pregou sobre aquela passagem, né? Dos discípulos com Jesus numa tempestade. E quem é este que até o vento e o mar obedece? E ele terminou falando, quem é este? E ele terminou falando quem era Jesus. Este é estrela da manhã. E aí vai. Cara, irmão, ele falou só 10 minutos sobre isso. A glória desceu sobre a igreja, de uma maneira que você olha para aquilo e fala, cara, não tem como pregar como esse... Não tem como falar isso, não tem como carregar essa unção. Mas ao mesmo tempo que a gente tem um Hernandes, a gente precisa encontrar um adolescente que ele pode ser raso, que ele pode não saber tanto, mas que ele tem uma coisa, disponibilidade. Ele tá disponível. Porque o Hernandes foi alguém que um dia alguém ativou. Exato. E foi alguém que um dia acreditou. Então a igreja não pode perder essa questão também de trazer essa nova geração,
Essa ideia de gerar. Eu tô há um ano pregando na igreja duas coisas principais. Eu penso igreja como resposta para a comunidade. A igreja nunca pode ditar o que ela acha. Sim. Então, um pastor que cresce, que avança, não é um pastor que, tipo assim, que traz métodos de crescimento ou métodos de alguma ação. É o pastor que vai responder à comunidade. Sim. Ele ouve a Deus e responde às demandas do povo. Sim. Nessa perspectiva, eu trabalho com séries de mensagem. Eu percebo que o povo está precisando e trabalho teologicamente, mas em série de mensagens. Ok. No último ano, o que eu tenho pregado na igreja? Eu tenho pregado sobre o sabor evangelho, inclusive é o nome do meu segundo livro, ou do meu quarto livro que vai sair agora. Que legal. Sabor evangelho, que é o cara que ele acha que ele é crente, mas não é. Porque ele tem imagem de crente, fala como crente, ele vai à igreja como crente, mas de fato não é. E Jesus vai falar isso com os fariseus, falar assim, vocês falam que são, mas eu não conheço vocês. É isso aí. Né? Sepulcro caiado, enfim. Sim. Trazer a igreja para esse lugar. Fora isso, é fazer a igreja se desconectar dessa estrutura que foi montada, que é importante, que nunca vai deixar de ser importante nesse estágio, na minha concepção, nos próximos 10 anos, mas vim pro simples. Sim. Ontem eu preguei sobre isso, cara. A igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, não é uma igreja que fez errado. Não é uma igreja que deixou de fazer. Sim. É uma igreja que continuou fazendo, Sim. mas a motivação já não era mais Jesus. E é uma linha fina. Então, esses próximos 10 anos, eu creio que a igreja ela tem que continuar fazendo com excelência. Exato. Mas tirar essa excelência desse lugar que a gente colocou. Exato. Né? E ir para esse lugar da simplicidade. Sim. Se não tem fumaça, Deus está. Tá tudo certo. Se não tem LED, som, Deus está. Se não tem cadeira almofadada. Se você tá no monte, Deus está. Mas se você estiver no seu quarto, no sua cama, orando, Deus está. E isso é até importante você falar. Eu vi um vídeo agora que me chamou muita atenção, cara. Ele falou o seguinte, né? No Brasil, a média de público de uma igreja, num culto de domingo, 70 pessoas. 70 pessoas, 74 pessoas. Passei esse vídeo ontem para nossa liderança. Então pronto. Então o que acontece? Eu não sei quando foi que isso aconteceu, mas disseminou no nosso meio uma cultura de megalomania. Doideira. Né? Esse negócio de gigantez, de um negócio grande. Vou falar sobre isso. Cara, sabe? Só pra você ter uma ideia, Felipe. Deus tem esse chamado, sim, de estádios, de grandes conferências, de grandes auditórios. Mas, cara, isso não é uma regra. Não é uma regra. Isso não é o todo. E isso, eu acho que esse é um problema, Marquinhos. Não sei se você vai falar, não. Porque abriu um precedente de comparação. Meu Deus. Aonde quem estava ali fazendo uma coisa que o cara estava sendo fiel e alcançando quem Deus chamou ele para alcançar, ele olhava para o outro que estava fazendo algo muito maior e ele achava que tinha algo de errado com ele. Exatamente. Por que o Marcos cresce e eu não? Exato. Por que o fulano conseguiu mudar o templo dele para um terreno próprio e eu tô aqui há 40, 50, 100 anos nessa igreja e eu não consegui ainda? Então, eu acho que isso é uma grande loucura, cara, que está se disseminando no nosso meio. E aonde que eu chego com isso, Marquinhos, que tem total conexão com tudo que a gente está falando? Cara, eu acho que os nossos olhos não tem que estar só pro avivamento. Não. Por quê? Porque a grande pergunta é quem seremos nós quando vier o silêncio de Deus também? Exato. Em qual aspecto? Cara, a Europa viveu isso. Estados Unidos viveu isso. Muitos dos templos que viveram um avivamento, hoje se tornaram o quê? Biblioteca, pub, infelizmente. Qualquer outra coisa. Estados Unidos, cara. Eu ouvi isso do Edson Rebustini, que é um pastor relevante. Ele falou assim que quando ele tinha 20 anos de idade, ele foi numa igreja nos Estados Unidos para ser capacitado. Ele viu aquilo, ele achou algo incrível, ele foi inspirado por aquela igreja. Depois, aos seus 50 e poucos anos, 30 anos depois, ele foi nos Estados Unidos de novo, ele estava perto, ele falou assim, vou voltar naquela igreja para saber como tá. Quando ele chegou no endereço, não tem mais igreja. Exato. Acabou. Não é que não mudou de endereço, acabou, a igreja não existe mais. Então eu acho que a relevância de um ministério, ela não é o que a gente está fazendo hoje, mas é a durabilidade. É a longevidade. Exato, é quem vem depois do Marcos. Por quê? O que Deus começou em Jesus não terminou em Jesus. É isso. Continuou através de nós. E o que Ele está fazendo através de nós não pode terminar em nós. Exato. Tem que continuar. Então, o prédio é importante, né? Um culto inteligente é importante, a estrutura toda é importante, a excelência é importante, tudo isso é importante.
Mas se a gente perder essa essência de fazer discípulo, acabou, a gente não é mais igreja. As estruturas não podem ser maiores e mais importantes do que as pessoas, cara. Exato. E não importa, número não é métrica de avaliação ministerial. Exato. Até falando para os pastores que me ouvem, pastor, não importa se você tem 10, 15, 20, 30, 100 mil, 2 mil, 3 mil, não importa, cara. Exato. A relevância está para a fidelidade na palavra de Deus. Não se encante por números. Não vai nessa que você vai Até porque nem tudo que dá certo Deus aprova. É isso aí. Então, número não quer dizer nada, cara. Até fazendo uma conta, eu gosto muito de número, de estatística e tudo. Quantas pessoas cabem no templo hoje? Hoje, na minha igreja, eu tenho 850 cadeiras. 850 cadeiras. Beleza. Você está 11,5% superior à média. Você é um privilegiado. Sim, exato. O Templo Novo vai para quantos lugares? 1.800. 1.800 dividido por 74. No Templo Novo, você vai estar 24 vezes superior à média. Isso não é normal. Sim. Nós temos lá 3 mil lugares. Eu fiz a conta ontem, 74. Nós estamos 40 vezes acima à média. Ou seja, a gente não pode se a gente é privilegiado. E esse privilégio tem que levar a gente para o simples, cara. Exato. Eu tenho para mim, Felipe, que na próxima década, a igreja relevante não vai ser a igreja que tem a estrutura apenas. Sim. É uma igreja que vai estar completamente comprometida com a comunhão. Exato. A simplicidade da comunhão. Exato. Num pequeno grupo, Exato. num lugar menor, na refeição. É o pertencimento, né? É o pertencimento, E também cara. as pessoas vão buscar essa questão da confiança. Sim. De que essa é uma igreja legítima, Sim. idônea, Sim. genuína. Por quê? Porque no meio de tanta coisa que tem surgido, cara. E a Bíblia fala isso, né? Nos últimos dias não suportarão essa doutrina. Exato. Criarão mestres para si mesmo. Então, a gente vê, cara, tanta coisa que está acontecendo assim, né? Contrária à própria palavra de Deus. E as pessoas que realmente querem um compromisso sério com Deus vão procurar esse ambiente que ele é verdadeiro. Olha só que incrível. Eu tive numa mentoria com o Rick Warren no ano passado, junto com um grupo de pastores. E até abrindo isso para... não só do âmbito do Brasil, mas de uma visão mais global. O mundo todo, 90% das igrejas no mundo tem até 100 membros. Sim. 90% das igrejas no mundo tem até 100 membros. Aí nessa pesquisa ela revela o seguinte: 5%, os outros 5% têm mais de 100 e menos de 1.000. Puxa vida. Olha que loucura. Só 5% das igrejas do mundo tem entre 100 e 999, 101 e 999 membros. E os outros 5% são igrejas que têm mais de 1.000 membros. Ou seja, 5% da igreja mundial, no mundo todo, global, é considerado uma mega church, que é acima de 1.000 membros. Ok, só que olha o problema disso tudo. Desses 5%, que é considerado uma mega church, somente 1% continua crescendo. Olha só. Por que somente 1% continua crescendo, Marquinhos? Porque hoje existe um fenômeno que a gente não pode esquecer qual é a nossa missão, a nossa causa como igreja. A gente não foi chamado para a gente ficar reciclando crente. Exato. A gente foi chamado para alcançar o perdido. Exato. Então, quando eu recebo um membro de Jundiaí, eu não ganhei um convertido. Você não cresceu. Houve uma transição de membresia. Exatamente. Então, o que acontece no Brasil? Fenômenos. Pastor, teve um problema, sair, teve uma divisão, ou o pastor caiu num pecado, então sai lá um grupo de X pessoas e movem para essa pessoa, para essa outra igreja. Quando essa igreja recebe esses membros, ela não cresceu. Não. Porque esse não é um crescimento de causa. Não. Então, qual é o crescimento de causa? Voltamos lá ao começo da conversa. Aquela igreja que pegava... e batizar. O panfleto e levava e trazia, entendeu? Então, a nossa estratégia precisa ser... reavaliado. Revista. Qual é o tipo de pessoa? Porque também existe um fenômeno. A gente precisa reevangelizar os evangélicos. Exatamente. E outra, até os pastores, trabalhar no coração dos pastores, essa ânsia por números, conquistar e realizar. Tem pastor que por necessidade, ele vai buscar o cara na outra. Sim. Porque ele precisa pagar a reforma, ele precisa pagar a construção. Então ele não quer discipular alguém, ganhar alguém, batizar alguém, discipular, investir. Ele quer alguém pronto para fazer aquilo que ele tem prevalecer. Isso é completamente contrário à lógica do evangelho, né, Marquinhos? Completamente contrário. Vamos pensar o seguinte, né, cara? Tudo que é orgânico
não vai nascer da noite pro dia. Não. Sua igreja não nasceu com a membresia que você tem hoje. Não nasceu. Quantos anos tem o seu ministério, Marquinhos? 22 anos. 22 anos atrás. O primeiro culto, lembra aí, vai, quantas pessoas tinham? Tinha 7 pessoas. Pronto, 7 pessoas, irmão. 5, 7. A nossa igreja começou com 13 pessoas, ou seja, R$3.680 e 13 pessoas. Irmão, até você construir algo sólido, demora muito tempo. Demora. Então, o que eu vejo, né? Eu acho que o grande desafio também é a gente entender o seguinte, né? Uma igreja que ela é fabricada, tem igrejas que são fabricadas. Sim. E tem igrejas que são discipuladas. Sim. O que é discipulado? É você pegar aquela pessoa, aquele jovem, aquele adolescente que ninguém enxergou nada nele. Uhum. E você trazer ele para perto e você começar a desenvolver o ministério dele. Ó, vem cá, começa, cuida de um GC. Uhum. Ó, vai atrás dessa câmera. Ó, vem, pega esse instrumento. Ó, toda vez que eu pregar, faz isso aqui. E você começa a desenvolver um potencial. Agora, qual é o problema? Quando eu pego um cara seu, que você pegou ele lá com 15 anos de idade, Uhum. e aí ele caminhou 10, 15 anos com você, agora ele tá com 30. Ele não é mais aquele menino que era imaturo, que não sabia nada. Ele já tá agora pronto. E aí eu chego no teu cara e falo assim, você tá lá com o Marcos, né? Vejo que você é um bom líder de louvor. Quanto é que você ganha lá? Cara, você não toparia vir pra minha igreja, não? O que você acha de vir pra minha igreja? Então, isso não é uma regra, e eu sei que esse é um assunto que tem até nas últimas semanas surgido no Brasil. Mas eu acho que assim, eu gosto da excelência da igreja. Eu acredito que você é um bom gestor. Eu gosto também dos números. Eu gosto de acompanhar o que aconteceu no culto, como é que foi, como é que a gente tá gerenciando voluntários, como é que tá essa questão de células e tudo mais. Mas a igreja não é uma empresa. Não. E quando a gente perder esse filtro de criar, gerar discípulos e começar a buscar pessoas prontas, a gente se torna empresa. Não. E outro detalhe que é importante também, né? Existe uma mentalidade que já está incutida no coração de alguns pastores, que é uma mentalidade eclesiástica, pura e simplesmente. Então eu não só discipulo para o reino, eu discipulo para a minha igreja. Isso está errado. Porque aí não é reino, é império, né? E império Deus não permite crescer, Exato. cara. Império cresce para cima, o reino cresce para os lados. É isso aí. O reino avança alcançando pessoas. O império é algo que cresce para cima. Exato. E esse império, ele é sustentado à base de uma retroalimentação, de pseudo-honra, Sim. e um monte de coisa. E eu Aquele coronelismo, né? E eu vou treinando o cara para mim, não é para o reino. Eu treino para mim. Eu treino para a minha igreja. E a gente tem que perder também isso. Então, a igreja, na minha concepção, que vai avançar genuinamente, não é a que cresce em números, mas é a que vai crescer nos espaços de simplicidade. Isso aí. Eu vou discipular você para o reino. Eu vou te ensinar quem é Jesus, quem é Deus, quem é você em Jesus, quem é você em Deus, da onde ele te tirou para você ser um bom cidadão, um bom pai, um bom qualquer coisa. Depois ele pode ser um líder da igreja. Exato. E aí a gente avança. Exato. É essa simplicidade. Esses são os desafios que a gente tem aí para esse mano, futuro próximo. E as viagens, cara? A gente já se encontrou em alguns lugares, né? Você prega muito fora. O que você pode me falar disso aí? Enquanto isso, eu vou pegar um feijãozinho aqui que eu não comi. Sobre as viagens, para mim é um ato de obediência, né? Porque às vezes as pessoas olham uma rede social e pensam que aquilo é um luxo ou uma... Mas a verdade é que existe muita renúncia por trás disso, né? Exato. E assim... E o objetivo principal, eu não romantizo o meu chamado, Marquinhos, porque tudo que eu não queria ser é o que eu sou hoje. Então eu nunca quis ser um pastor, eu nunca quis ser um pregador, Na realidade, assim, eu sempre amei a Deus, sempre amei a igreja, mas se eu pudesse ter escolhido, sei lá, eu teria sido alguma coisa fora, ter trabalhado com outra coisa e ter servido só na igreja. Os caras mais relevantes que têm uma vida, não de resultado, mas uma vida de fruto, são os caras que não queriam. Mas é incrível, né? Eu sou um desses. Agora os caras que querem fazer, eles promovem parece tudo. Parece que no reino é assim, né? Quem quer ser alguma coisa não é. E aquele que tenta fugir de qualquer jeito não tem jeito. Mas enfim, e pra mim, cara, é algo assim, é bem novo. Eu vejo que também entendendo isso, Deus tem as suas maneiras de trabalhar. E meu pai sempre foi um cara assim, evangelista, apaixonado por vidas. Meu pai ama se relacionar. Então sempre foi um cara que se relacionou muito a nível Brasil. Sempre teve um ministério também de
não só local relevante, mas também sempre pregou fora, em conferências, esteve cercado ali de bons amigos. E aí olhar para isso, cara, para mim era um desafio, porque eu falava assim, cara, como toda transição é um desafio, né? E aí você transicionar com alguém que fez um trabalho excelente se torna mais desafiador ainda, né? Então eu olhava pro meu pai e falava assim, cara, que loucura, eu nunca vou viver isso, principalmente por esse aspecto que eu tô falando. Mas aí Deus tem as suas maneiras de trabalhar, né? Então Deus não me colocou de dentro, Deus me trouxe de fora para dentro. Então eu comecei a pregar e dar treinamentos de voluntários, dar consultoria nessa área de mídia e tudo mais, em outras igrejas, para depois fazer isso na minha igreja. Então eu fiquei muitos anos no bastidor da minha igreja até eu começar a estar no púlpito da minha igreja. Então eu ia às vezes numa igreja para dar um treinamento de voluntários, para dar um treinamento de mídia. Depois de algum tempo aí eu comecei a pregar e assim foi. Mas as viagens para mim assim foram algo que eu nem percebi. Deus foi me trazendo Nasceram de fora naturalmente. pra dentro. E assim, é Deus quem sustenta, cara. Eu falei isso com a minha esposa agora, né? Porque um corpo natural não daria conta de fazer da maneira que faz. Eu sou bem equilibrado até pelo compromisso com a igreja local, mas atendo 10, 12 convites num mês. Mas assim, por exemplo, sexta-feira eu tô em Itatiba, sábado eu tô em Curitiba, domingo eu tô em Joinville. Aí no fim de semana passado eu tava sexta-feira no Rio de Janeiro, sábado eu tava em Anápolis, domingo eu tava em Guarulhos de manhã e à noite em São Paulo. Então assim, acaba que a questão não é você pregar, mas é a logística de tudo isso. Então você vai pegar um avião, você vai... Horas de carro. Nessa, eu atrasei voo. Então, 3 horas depois, para chegar em casa, eu peguei 4 horas de carro. Eu saí, eu preguei e depois saí 1h30 da manhã para voar às 5 da manhã, 6 da manhã. Então, eu não dormi. E assim vai, cara. Então, assim, para mim é uma renúncia, é um ato de obediência. E eu entendo isso, né, cara? Não é fácil porque tem uma frase que eu gosto que ela fala assim, ó, tudo que gera valor vai custar um preço. Então, não é fácil às vezes deixar minha esposa, minhas filhas, a outra coisa, a igreja. Então você sabe disso, né? A gente pode pregar um no púlpito do outro, mas a melhor igreja que a gente Não pode estar tem é a igreja nossa igual a igreja, o nosso povo, é diferente. E um cara que tem muita agenda, né, Felipe? É importante falar isso. Primeiro que ele não tem tempo a comunhão com Deus e segundo que ele não gosta muito da igreja local, porque se ele tá todo o tempo fora, tem alguma coisa errada. É uma fuga também, né? Então tem que ter um compromisso. E eu caminho nisso também, Marquinhos, debaixo de uma palavra, né? Primeiro de Deus e também do meu pai, que é o meu pastor. Não como pai, mas como pastor. Então, eu tenho essa palavra de envio. Ele falou, esse é o tempo de você ir para ver o que Deus está fazendo, para se conectar com outras pessoas. E de fato, cara, né? Eu tenho ido em lugares a qual eu vejo coisas e aprendo. Poxa, legal isso aqui, eu posso aplicar na minha igreja. Poxa, legal, aprendi com o Marquinhos isso aqui, o que ele fez lá. Então tem sido um tempo bom. E eu falo para quem caminha comigo, né, nas viagens, nunca vou sozinho, sempre vou acompanhado de amigos, discípulos, e eu sempre falo, né, cara, eu não sei quanto tempo vai durar, mas eu sei que uma hora isso vai acabar. Vai fechar essa janela. Porque eu sei que o meu propósito é a igreja local. Vai fazer essa transição. E essa transição tem que acontecer, né? Não pode perder o time, né? Exato. É um porque desafio, as igrejas históricas, elas sofrem porque elas perderam o time da transição, né? Sim. É isso, cara. Até porque falar de viagem também é até para os jovens, né? Sim. A galera que tá chegando tá vislumbrada com muita coisa, né? Tá tudo muito simples, avião, viagem. O cara fica vislumbrado com isso, quando na verdade ele tá cumprindo um chamado, pô. Exato. Ele tá pregando, é uma renúncia. Sim. Ele tem que ter uma seriedade e a noção disso. Sim, exato. Não pode confundir as coisas, né, cara? Eu acho que assim, tem muita gente, a igreja tá vivendo... Essa palavra tá em alta, né? Que é o hype do momento. Então, Nossa, o hype. A galera quer saber quantos views você tem, Nossa. Quantos seguidores. Então, o pastor Marquinhos tá fazendo lá o podcast, aí a Farm Bulls tá patrocinando, tem o Neco. outro. Cara, calma, não é isso, entendeu? A galera olha muito pra parte... Eu costumo falar assim, né? Toda semente, primeiro, ela cresce pra baixo. Pra baixo, cara. E crescer pra baixo dói, porque ninguém vê, ninguém escuta, ninguém ouve. Não, os caras... Isso é uma coisa que com certeza você sofreu e todo mundo sofre. Eu, durante um tempo, os caras achou que a gente brotou aqui em Jundiaí. Sim. Não, do nada, brotou a igreja e... Não, da onde veio esse cara? Do nada. Peraí, não é assim não, né? Peraí, são 22 anos de história, cara. Tá fazendo há muito tempo a mesma coisa, né? Eu passei 5 anos, Deus me treinando num lugar que sofrendo. Exato.
sofrendo muito. Exato. Talvez para hoje as pessoas acharem que tem alguma relevância, Sim, né? sim. Quando na verdade lá atrás já É, rolava. e na realidade o que essa galera também tem que entender é isso, né? Não tem problema você desejar viver algo grande, mas Jesus estabeleceu o padrão, né? Porra. Quem quiser ser o maior, Seja se servo torne o de menor, todos. seja Exato. o servo de todos. E aí eu vejo o seguinte, né? Se você estiver fazendo a coisa certa pela motivação errada, nunca vai acontecer. Nunca. Então, tem muita gente apontando para si mesmo, né? Eu quero seguidores, eu quero a fama, eu quero o sucesso, eu quero a grana, eu quero a... E, cara, Deus não tá nisso. Não tá nisso, A verdade cara. é que Deus não tá nisso. Então, tem que ser fiel nas poucas coisas para receber o muito de Deus, né? Jesus fez durante 30 anos aquilo que ele nem foi chamado para fazer, Sim. para durante 3 anos ele viver. Ele executar. Então, o problema dessa geração é que é o contrário, né? Ela vive 3 e acha que tá preparada para fazer tudo em 30. E não Meu é assim, Deus, cara. Não, Não é, é assim, um né? absurdo. É loucura. Deixa eu te falar. Existe uma oração que Deus não respondeu ainda? Eu falo que a única oração que Deus nunca respondeu é aquela que ainda não foi feita. Porque Deus pode responder sim, não ou espera. Mas Ele sempre responde. Ele sempre responde. E a única oração que não foi respondida é aquela que não foi feita. Então, tem que orar. Mas tem uma coisa que você tem orado que você fala, isso aqui ainda Deus está trabalhando em mim. Cara, eu acho que existem algumas orações sim, né? Que eu faço e ainda preciso, né, receber aquele entendimento. A visão Existe. fora, sim. Até pra galera achar que, eu orei, Deus falou e Não. Deus faz. Porque a galera também acha que pastor é super... Não, é isso que eu quero chegar. privilegiado, né? Ele recebe primeiro, Conexão né? direto, chega, orou, já Não, era. todo mundo tá num processo, todo mundo tá lutando contra um gigante, Cê uma tá maluco, tempestade. velho. Tem um gigante pra cair, pra arrancar a cabeça. É isso aí. Um Os salto leão- pra arrancar a cabeça. E você Não é só um leão não, né? Não é Tem só também um as leão. antas no meio do caminho. Tem as antas, É isso aí. exatamente. Ô, mano, o que Deus tá trabalhando no Felipe nesse momento, na sua vida, o que você acha que Deus tá fazendo assim em você, que você fala, isso aqui é muito precioso, cara, Tá. preciso compartilhar. Esse tem sido um ano bem atípico, sabe? Eu vejo uma construção de Deus sendo gerada no meu interior. Aham. Como eu falei, nada do que eu tô vivendo hoje eu busquei. Mas eu vejo que esse tem sido um ano onde Deus tem desenvolvido em mim os frutos do Espírito. Principalmente, cara, mansidão, Glória a domínio Deus. próprio. A minha esposa fala muito isso pra mim, né? Eu tô em uma obra, né, uma construção. E, cara, lidar com uma construção... Tá maluco. eu já coloquei prazos e prazos e prazos. Pedreiro, Não, irmão, construção. Meu deixa isso para outro podcast. Em outra conversa a gente Meu vai falar. Jesus amado. Mas assim, tem dia que você quer jogar tudo pro alto. Você quer falar, cara, eu nunca mais. E aí você só precisa respirar fundo. Tanto que assim, é um livro meu que vai sair no mês que vem, que eu falo exatamente sobre isso. Então, eu percebo que Deus tem me dado essa sabedoria de lidar com mansidão, com domínio próprio, em situações que muitas das vezes não é dessa forma que a gente quer agir. Exato. É aquele momento que a raiva toma conta, a ira já sobe, você já quer sair falando, agindo, fazendo, e aí você calma porque vai passar. E aí você vê que realmente se você tivesse feito algo ao contrário, o resultado teria sido pior. Então tem coisas que é momentânea, né? Dura um período ali, de manhã teve um problema, de tarde já resolveu, cara. Já era. Então se eu tivesse estourado, falado, entendeu? Verdade. Teria atrapalhado mais. Então eu vejo Deus construindo muita coisa dentro de mim. Existe alguma coisa que Deus pediu pra você abrir mão e ninguém sabe? Você nunca falou sobre isso. Você falou, cara, abrir mão disso aqui. Cara, existem algumas coisas que Deus pediu pra mim abrir mão. E nesse último ano, eu posso até falar isso abertamente, né? E esse tem sido o ano que eu tenho vivido isso. Um dos maiores tabus, Marquinhos, que eu tive em me envolver com a igreja é por ter sido filho de pastor. Eu sempre tive aquela ideia de que o pastor nunca vai poder ter uma vida confortável e boa. Então, como viver isso sem poder justificar? Aham. E debaixo de uma palavra profética, eu tinha uma empresa, ainda tenho, mas eu diminui muito a intensidade de venda de carros no estacionamento, né? Onde eu comercializava, vendia, comprava, enfim. Então, hoje, até onde eu cheguei, graças a Deus, pela graça e misericórdia dele, foi essa abertura dessa empresa que ele me deu e me abençoou muito, cara. Mas no último ano, em meados de outubro, ali eu entendi, cara, não dá mais. Porque eu vou ter que escolher o que é que eu vou perder. Não dá para ser pai, não dá para ser marido, não dá para ser pastor e líder, não dá para ser pregador em outro lugar, mensageiro, não dá para fazer tudo isso, né? Ter a empresa
alguma coisa eu vou ter que perder. E aí eu comecei a entender qual é a prioridade. Cara, da minha família eu não abro mão, do meu casamento, das minhas filhas eu não abro mão, da minha igreja eu não abro mão, do meu ministério, do meu chamado, da mensagem que Deus me deu, eu não abro mão. Então o que eu vou abrir mão? Cara, da parte que vai me dar o lucro, Vai te impactar. mas que nessa ideia de ter o lucro não carrega o propósito de todas as outras. E ali eu tive que abrir mão e sacrificar, e diminuir muito. Então, assim, acabei terceirizando, eu ainda tenho, mas assim, uma porcentagem muito menor. E ali eu entendi também e vi o cuidado de Deus no que diz respeito à provisão dele do dia após dia. E, cara, eu acho que essa foi uma maneira também de Deus me espremer para me entender o seguinte, o que é confiança. Sim. Porque senão também eu sempre ia ter essa ideia de que, se eu não fizer o meu, se eu não correr, se eu não... Salmo 127 vai falar isso. Do que adianta o homem acordar cedo e dormir tarde, se é Deus quem dá os que ele ama enquanto dorme. Então, assim, eu vejo que, cara, o que eu tô vivendo esse ano aqui, principalmente nesse aspecto da construção, falo, cara, como foi que eu cheguei até aqui? Porque você fala assim, não tem lógica, entendeu? Eu não conseguiria. E a gente vê que é a mão de Deus, é os 5 pães e 2 peixes sendo multiplicado e sobrando 12 cestos, literalmente. Então, essa questão da empresa foi algo que eu amava, eu amo fazer, mas eu entendi que eu precisava abrir mão. Muito bom. Eu fiz isso praticamente na mesma idade, mais ou menos. Legal. Tinha uma empresa que dava tudo o que a gente conquistou e Deus falou, larga. Cara, foi assim com Abraão, né? É duro aí. No aspecto de quando ele pede Isaac, né? E eu acho que assim, é até legal para falar isso para quem tá assistindo, para entender, né? Deus não é um Deus que quer nos punir. Não. Porque até a ideia de Abraão com Isaac nunca foi um sacrifício, né? Claro. Era só para saber o coração. Você está disposto a entregar o seu melhor? Então pronto. Eu não quero Isaac, não. Só queria saber se você está disponível para isso. Porque aquilo que Deus nos dá, Marquinhos, eu creio no seguinte. Pode nos limitar. Não posso dar mais para o Marquinhos, não posso dar mais para o Felipe, não. Por quê? Senão vai se perder, não tem como. Ou pode entender, não, posso dar mais sim. Pode, Por quê? Porque o coração ainda está quebrantado. Eu costumo falar... Não, na verdade, Deus não queria conhecer o coração de Abraão, ele já conhecia. Sim. Ele queria tornar o coração de Abraão conhecido do próprio Abraão. Exato, ele saber, né, quem ele era. Abraão, você sabe quem você é? Exato. Você vai entender quem você é. Por que eu tô fazendo isso? Exato. O que eu vou fazer? Eu vou ter uma empresa, vou ser empresário, e aí do sonho, eu tava vendo tudo aquilo que eu sonhava, e Deus fala assim, agora entrega. Legal. E aí a casa caiu. Mas... Deus não Deus deixa... é bom, Deus é maravilhoso. Agora um ping-pong para nós encerrar aqui, beleza? Vamos lá, bora. Eu vou falar uma palavra e você vai falar para mim o que vem na sua mente e no seu coração. Igreja. Bora. Igreja, família. Avivamento. Alinhamento. Santidade. Santidade é uma busca contínua. Família. Bem maior. Liderança. Serviço. Sucesso. Sucesso é fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Glória a Deus, cara. Descanso. Descanso é confiança. Boa. Bíblia. Bíblia é alimento diário. Céu. Céu é o lugar onde a gente vai morar. Jesus. Jesus é Jesus. tudo. É tudo, cara. É a motivação, é a causa. É isso. Glória a Deus. Mano, encerrando aqui, ó. Daqui 50 anos... Passou a estrutura, passou... O que fica do Felipe, cara, no seu coração? O que você pretende? Aonde você pretende chegar? Daqui 50 anos você fala, isso aqui é a essência que eu quero ter do Felipe. Legal. Passou a estrutura, passou tudo e já era. Essa é uma pergunta boa, Marquinhos, e eu penso no seguinte, né? Eu não sei o que Deus tem reservado para mim e o que eu posso fazer. Eu não sei quantos livros eu vou escrever, eu não sei até onde eu posso ir chegar, mas eu sei que no final, cara, eu só quero ser aquele cara que as minhas filhas olharam pra mim e falaram, ele foi o melhor pai do mundo. Glória a Deus, cara. Ele foi a maior inspiração da minha vida, o meu maior incentivador, e ele foi a maior referência do amor e do cuidado de Deus para comigo. Eu quero que minha esposa olhe pra mim e no final de tudo ela olhe pra mim e fale assim, ele foi o melhor marido que eu pude ter, que eu poderia ter. Ele foi o cara que se entregou por mim, ele foi o cara fiel, leal, amigo, companheiro. Eu quero que aqueles que puderam estar em volta da minha mesa, ao redor da minha mesa, possam olhar para mim e, de alguma forma, celebrar. Glória a Deus. Falar, mano. ele foi uma escada para minha vida. Então, no final, cara, eu acho que tudo é passageiro, né?
as conquistas, É isso. o carro, o título, seguidores, visualização, tudo isso importa. É legal, cara. Mas eu acho que a Bíblia vai falar isso, né? Jesus vai falar assim, servo bom, servo fiel. Isso aí. Entra no descanso. Então, no final, cara, é a gente ser aprovado. Eu quero, dentre todos os títulos que eu poderia alcançar, eu só quero ser o herói das minhas filhas. Glória a Deus, mano. E o marido da minha esposa. E o restante, cara, é consequência. Eu acho que é isso. É isso. Tamo junto? Demais, mano. Bom Alegria demais. tá contigo. Farm Bulls. Ó, vou vestir Muito agora obrigado. Aqui o presente do meu parceiro Felipe. Vamos conhecer o que tá aqui dentro. Vamos lá. Vamos Ó, lá. Filipão. Já vou usar agora, Presente tá? pra você, Já cara. vou voltar usando. Que isso? Olha aí, deixa eu ver. Pô, tem cara de gringo mesmo, Não, né, é mano? Dá uma olhada nisso aqui. Sensacional, velho. Ó, já vou vestir já. Pô, Deixa eu achei tirar a sua telinha cara, aqui. hein? Legal demais. Porra. Já vou vestir, vou fazer a propaganda, hein? Já tô, ó. A pegadinha do Ó. cowboy, ó. Isso aí, já ficou. Se fosse semanas atrás, já tava no arraiar com ele. É isso. Pô, Tá certinho, doido. hein? Certinho, tá Olha lá, doido. dormiu, Muito louco. dormiu. Dormiu. É Obrigado. nóis. Obrigado, Fábio mano. Bolso. Tamo junto. Obrigado, Marquinhos, tamo gente. junto. Eu quero agradecer a todos que vocês ficaram pra esse mais um Cozinhando com o Pastor. Hoje eu cozinhei. Tava bom ou não tava essa Tava parada? topíssimo, tá? Cadê minha esposa? Se eu fosse vocês, eu pediria no Instagram e no YouTube. Pode pedir. Cobra ele Nós pra ele faz. fazer aí pra vocês, porque mandioquinha, arroz, feijão, farofinha, rabada, doido. pimentinha. Quer mais o que, irmão? É isso aí. É literalmente feliz no simples, viu, Marquinhos? Outro Precisamos de mais, presente não. pro seu, do Neco, essa bolsa térmica que você pode levar. Você vai levar a Coisa carne pra algum boa. lugar, vai fazer um churrasco. É nóis, obrigado. Falou? Agradeço, coisa linda. Meu povo, muito obrigado. Agora a equipe aqui vai almoçar, né? Hoje eu tô recebendo um parceiro aqui, ó, corintiano, né? O Noah. E toda essa galera que tá comigo aqui, muito obrigado. Deus abençoe, fiquem com Deus. Até o próximo Cozinhando com o Pastor. Valeu, é nóis.